Olá, sou Nael Bardo e hoje nós vamos falar de bruxaria. O Dia das Bruxas está logo aí, talvez você esteja vendo isso um dia antes, ou no próprio dia, ou depois, não sei. E eu resolvi gravar esse vídeo então para contar um pouco para vocês sobre como o folclore vê a bruxaria e quais são as semelhanças e as diferenças com a realidade. Estou falando isso de um ponto de vista de uma pessoa que vivencia bruxaria. Atualmente eu faço parte de 2 tradições de bruxaria, então é do meu domínio isso, e vou compartilhar com vocês então esse foco. O foco desse vídeo não é falar sobre a origem do Halloween, sobre a festa de Todos os Santos, porque isso já tem muito vídeo por aí, vocês conseguem encontrar facilmente, mas trazer sobre a bruxa em si, sobre a figura da bruxa e sobre como o folclore fala para se defender, como que o folclore mostra como que se defende dessas bruxas e desses bruxedos. E bem, a gente pode começar pela definição de uma bruxa. No dicionário do folclore brasileiro, Câmara Cascudo descreve as bruxas da seguinte forma: é no Brasil a bruxa europeia, velha, alta, magra, enrugada, horrorosa de feiura e hedionda de sujeira, coberta de trapos, com um saco cheio de coisas misturadas e confusas, andando de noite, misteriosa, sinistra, silenciosa. Tem 2 funções clássicas. A mais poderosa pertence ao ciclo da angústia infantil e se reduz a ameaças noturnas, quando o sono desobedece à vontade materna, e a criança resiste, insone e apavorada. E mais para o final do texto, ele complementa: a função atual da bruxa é ensinar ou rezar orações fortes para as questões amorosas, fazer feitiços para a mesma finalidade, aplicar remédios tradicionais de misturas com ensalmos, simpatias, mímicas, conservados com sigilo e ministrados com imperturbável confiança. Essa figura da bruxa como sendo horrível, monstruosa, é compartilhada desde muito antigamente. Basicamente, essa figura é um ataque direto à figura da mulher, a mulher em si, que como bruxa assume basicamente todos os males da nossa sociedade. Então, bicho morreu? Ah, é culpa da bruxa. Criança doente? Ah, é culpa da bruxa. Ah, a minha comida estragou? É a bruxa da nossa comunidade, tenho certeza absoluta que é ela. Tudo era culpa da bruxa. E ela precisava então, imageticamente, as pessoas precisavam que a bruxa imageticamente ocupasse esse lugar de monstruosidade, muito, muito próximo com o diabo, por exemplo. Porém, eu acho que o ato mais criminoso que uma bruxa pode fazer é o de roubar e matar crianças, né? Quem nunca ouviu uma história de uma bruxa da floresta que caça crianças, mata crianças, tudo mais. Na Idade Média dizia que as bruxas elas pegavam os bebês e elas tiravam o sangue dele e transformavam esse sangue em um unguento mágico misturado com ervas e tudo mais. Pra quê? Para no dia do sabá, que é um ritual onde elas se encontram com o diabo, essas bruxas pegassem esse unguento mágico, passassem no corpo e elas conseguiam levitar e voar até o lugar do sabá em cima de vassouras. Isso é muito importante que eu vou comentar mais pra frente sobre o uso da vassoura. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa questão do sabá. Eu já encontrei algumas pesquisas e TCCs e coisas acadêmicas que falam de sabá, da presença do sabá no Nordeste, mas era muito pouco comparado com o que existia, a frequência que existia na Europa. Aqui no Brasil a bruxa ela vai assumindo um outro papel. Ela vai se transformando em animais, ela vai invadindo as casas das pessoas, ela se transforma basicamente em animais e insetos noturnos, ou seja, mariposa, coruja, cobra, sapo, borboleta, e ela invade a casa das pessoas e ela suga o sangue da criança ou o leite materno da mãe. Tem muita história disso, por exemplo, aqui na minha cidade o pessoal conta que muito antigamente tinha uma bruxa que ela ia como uma forma de mariposa sugar o umbigo das crianças. E eu fico me perguntando sobre essa questão da criança em si. Talvez isso venha dessa construção imagética da bruxa como algo super maligno e que representa todo o mal. E a criança é o símbolo de maior inocência e pureza, né? Então, se uma pessoa consegue fazer mal para uma criança, essa pessoa consegue fazer mal para quem quiser, né? Porque a criança é basicamente o bem encarnado, né? E a bruxa, então, se ela ataca uma criança, quer dizer que ela é muito, muito malvada. E isso reforça essa imagem tão dura que a igreja queria construir nas pessoas durante a Idade Média. E também me questiono essa coisa do animal, de se transformar em animal e tudo mais. Aqui no Brasil, a bruxa ela se transforma no animal,
Mas se a gente for olhar para o folclore europeu, a gente vai encontrar a questão dos familiares, que seriam seres demoníacos que a bruxa evoca no ritual e que eles assumem uma forma de um animal e ele está a serviço da bruxa. Então ele faz o que a bruxa pede, ele faz o que a bruxa manda. E, inclusive essa questão do animal sugar o seio da mulher, né, o leite materno ou o sangue da criança, também existia com os familiares. E era até curioso porque uma das formas de descobrir se uma pessoa era bruxa ou não, era procurando uma marca no corpo dela. E essa marca muitas vezes era em forma de mamilo, porque a igreja dizia que esses seres, esses familiares, que eram demônios em forma de animais, bebiam o leite da bruxa nesse terceiro mamilo, nessa marca da bruxa. Então essa era uma forma deles verem que aquela pessoa realmente estava praticando bruxaria. E aí a gente encontra uma semelhança do familiar europeu que sugava o leite pelo terceiro mamilo da bruxa e a bruxa brasileira que se transformava em animal para sugar o leite materno de mães ou sangue de crianças. Mas essa comparação é especulação minha, eu não encontrei nada que realmente comprovasse que essa questão da bruxa brasileira veio disso, dos familiares europeus, mas é uma semelhança que eu encontrei que eu acho interessante compartilhar também. E aí a gente entra na parte de proteção dessas bruxas, desses malefícios e desses terrores noturnos. Existem diversas e diversas formas de se defender contra bruxedo que a gente vai encontrar no nosso folclore, nos nossos contos de fadas, nas histórias transmitidas. E o Câmara Cascudo, no dicionário do folclore brasileiro, ele escreve o seguinte sobre isso. Na porta do quarto onde vivia menino novo estava pregado à parede o sino Salomão, sinal de Salomão, a estrela de 6 raios, ou a cruz feita com palha bentas de domingo de ramos. O molho de gravatá para que a bruxa, se entrasse, fosse obrigada a contar fio por fio durante a operação toda noite. Punham também uma lâmina virgem escondida. As bruxas fogem das lâminas de aço. A soleira tinha uma camada de sal. A bruxa não pisa nem calca o sal, que lhe recorda o mar sagrado onde todas as forças se anulam. E mais pra frente ele também vai falar sobre riachos e correntes de água, que a bruxa não passa correntes de água e água corrente e tudo mais. E isso é até engraçado, porque no folclore europeu a gente vai encontrar a mesma coisa para assombrações. Dizem que os seres da floresta e as assombrações, os espíritos, eles não cruzam riachos. E é engraçado a gente pensar que a bruxa está lado a lado na questão de folclore com o diabo e com as fadas. É muito interessante, porque é a mesma coisa que protege as bruxas, a gente vai encontrar protegendo de fadas, por exemplo. E aqui nesse livro ele não menciona a questão da vassoura, mas ele menciona nesse aqui, Superstição no Brasil. E ele fala sobre o uso da vassoura para proteger as bruxas também, para proteger de ataque de bruxas. No caso da vassoura, eu acho que todo mundo já ouviu falar que vassoura atrás da porta faz a visita indesejada ir embora mais fácil e tudo mais. Mas aqui nesse livro, o Câmara Cascudo vai tratar da origem disso e de onde isso veio, as possíveis origens desse uso da vassoura. E aqui ele diz o seguinte: os faunos e silvanos eram o terror das crianças gregas e romanas, e também das parturientes, sempre temerosas de um assalto do brutal semideus silvestre. Afoguentavam faunos e silvanos de junto dos leitos das jovens mães com objetos de ferro, lâminas cortantes e utensílios de lavoura, podões, tesouras, etc., dedicados aos deuses Picúminos e Pilúminos, inseparáveis e poderosos. E para afastar silvanos e faunos do pavor infantil, havia 2 maneiras: acender a lâmpadas ou colocar a vassoura atrás da porta. A ligação de vassoura com feitiçaria é muito clara, né? A gente sempre vê as bruxinhas sendo representadas em cima da vassoura e tudo mais. E aqui nesse livro, Câmara Cascudo também conta que quando uma pessoa ela vai mudar de casa, ela tem que varrer a casa nova com uma vassoura velha. E essa vassoura velha tem que ser queimada depois disso, porque se algum feiticeiro pegar um vestígio dessa vassoura, ele consegue jogar maldições naquela família. Então é algo muito, muito, muito poderoso. E a gente vai encontrar a questão da vassoura lá na Europa, no folclore europeu,
com o voo das bruxas, que eu comentei anteriormente. Do unguento que as bruxas passavam no corpo, subiam nas vassouras e iam até o lugar do sabá, onde faziam os rituais e tudo mais. E aí o Câmara Cascudo complementa: a vassoura tornou-se suspeita e por ambivalência protetora das casas contra a presença da feiticeira que a usara. Agora, a tesoura de aço, a gente também consegue encontrar em diversos lugares o uso dela. No folclore europeu, ela vai proteger tanto contra bruxa, tanto quanto fada, porque as fadas elas entravam na casa das pessoas e elas roubavam as crianças ou elas trocavam, que eles chamam de changeling, onde um bebê fada é colocado no lugar do bebê humano e elas pegam o bebê humano para si e levam para o mundo das fadas. Então essa tesoura de aço também protegia contra bruxas e contra fadas no folclore europeu. E Cascudo nesse livro também vai falar da tesoura de aço e de que essa questão e esse uso não tem só um ponto de irradiação, ou seja, ele não conseguiu encontrar um único ponto de onde essa superstição possa ter surgido, mas ele colocou aqui nesse livro o que ele mais considera como sendo a origem desse uso da tesoura, que é o mesmo da vassoura, do culto desse deus Pilúminus e Picúminus, né, que são deuses agrários romanos, e que as pessoas, para proteger as mães e as crianças, eles pegavam materiais do campo, ou seja, muita coisa com lâmina, com corte, com aço, e eles protegiam as pessoas com esses instrumentos. Então eles colocavam esses instrumentos debaixo da cama ou no quarto mesmo, e como eles eram consagrados para essas divindades agrárias, que protegiam contra faunos e silvanos, também a proteger contra a bruxa de alguma forma. Talvez essa tenha sido a origem desse uso. E daí o Câmara Cascudo comenta: Picúminos e Pilúminos eram representados por uma haste de ferro, uma mão de pilão ou almofariz, um picão de cavar e etc. Esses instrumentos proclamavam a visita material dos dois deuses agrários. Silvanus contentava-se em ver de longe os símbolos da presença divina, desaparecia imediatamente, respeitando o sossego da mãe e do filho. Na distância do tempo, a bruxa repete a mesma retirada estratégica de Silvanus. Desde que põe os olhos vesgos na tesoura aberta ou na lâmina de aço, guarda da criança que ela procurava. O mais curioso para mim realmente é o fato de os símbolos que as bruxas usam também serem símbolos que defendem delas. Ou seja, a vassoura é um instrumento muito usado na bruxaria, a tesoura é um instrumento muito usado dentro da bruxaria, dentro da feitiçaria popular, dentro de benzeduras, e esses instrumentos também eram usados para proteção contra essas pessoas. É quase como se eu uso um símbolo, esse símbolo também serve para me repelir. Eu acho isso muito curioso dentro do nosso folclore. Essa época de 31 de outubro, lá no hemisfério norte, eles estão comemorando o Samhain, que é a festa do Halloween que deu origem ao Halloween. E aqui no Brasil seria a Beltane, que é uma festa que acontece lá no hemisfério norte em torno de maio, mais ou menos. Esses dois pontos do ano são pontos que no folclore europeu diz que o véu está muito mais sutil. Ou seja, os espíritos estão com muita mais facilidade de sair pelas ruas e tudo mais. Então é o momento, segundo o folclore, da gente realmente tirar essas tesouras de aço pra fora, essas vassouras, colocar atrás da porta e se defender desses espíritos e dessas fadas e desses encantados. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar ele com alguém. E se vocês gostarem desses conteúdos envolvendo bruxaria, folclore, superstição, eu posso trazer muito mais. Como eu falei, isso é do meu domínio, né? E é muito engraçado que as pessoas acham meio estranho quando a gente começa a misturar isso com folclore, com estudo, mas a gente tem que lembrar que feitiçaria é um estudo da antropologia e é um estudo do folclore também. Então, se vocês quiserem mais, é só comentar aqui que eu trago e tudo mais. A gente pode comentar sobre outros tipos de superstições que existem, ou algumas outras relações entre bruxaria e folclore e tudo mais. E vai ser uma honra trazer aqui pra vocês. Então é isso. Um beijo muito grande, eu espero que vocês se protejam nesse 31 de outubro e que as tesouras de vocês estejam abertas debaixo da cama. Tchau, tchau.